Aleluia, amém, glória a Deus. Bom dia a todos, graça e paz. Antes de tudo eu queria expressar essa minha gratidão, pastor Janduí e Eliane. Eu tinha falado isso, eu bati os 40 anos, 42. E tem uma fase da vida que você fica muito empolgado com pessoas talentosas, habilidosas, você aplaude, você vê. Mas algumas delas são como estrela cadente, elas brilham depois de um tempo, depois somem. A vida vai evoluindo, você começa a admirar outro tipo de coisa. E eu comecei a admirar pessoas consistentes. Eu tenho respeito por pessoas que são um farol, sabe, uma segurança na vida. E o pastor Janduí, ele tem uma consistência de fé e de paixão por Jesus que me inspira. Eu honro homens que acordam 3, 4 horas da manhã para ler os evangelhos. 40 anos fazendo isso todo dia. 50 anos de ministério fazendo isso todo dia, e ainda se emocionar com Jesus. E eu quero publicamente demonstrar o meu respeito por isso, pela sua consistência na paixão por Cristo. Amém? Eu amo isso, é inspirador. Eu digo a Jesus: Senhor, quando eu crescer eu quero ser assim, apaixonado pelo Senhor, Aos amigos especiais, que honra estar com vocês, Grandes homens de Deus. Edgley e Claudinha, foi muito especial estar com vocês, A Bíblia fala que tem amigos que são mais chegados que irmão, Eu estava lembrando, Edgley aqui, momentos difíceis da minha vida, ele estava presente. E os momentos também mais felizes da minha vida. É muito especial ter vocês aqui. Amém? Glória a Deus. Você podia ficar em pé um pouco? Ainda tem vasilha aí? Aleluia. Eu queria te convidar, sabe, para você agitar um pouco as águas em você. Eu queria dedicar um tempo, Eu estou no modo seja o que Deus quiser. Nem tem tanta pregação, mas do Senhor, que só tem pregador bom, me dá uma coisa boa também. Mas eu penso que vamos ter um tempo. Eu tenho 2 versículos para começar, 3, e seja o que Deus quiser hoje. Mas eu queria te convidar. A palavra do Senhor fala sobre quem tem sede, vem a mim, beba. Recebemos tanto pão, tanto alimento bom hoje, que eu estava lembrando quando a gente está almoçando comida boa, pesada. Você come, tem hora que você precisa beber um pouquinho para poder descer. Eu queria te convidar a beber um pouquinho agora. Vamos investir só uns 5 minutinhos aí, só tomando um pouquinho de vinho. Começa a agitar as águas, começa a dizer ao Espírito Santo o quanto você deseja mais dele. Você veio para uma conferência profética, você não veio só para assistir profeta, você veio para ser ativado no profético. Então começa a aumentar a temperatura aí dentro de você e dizer: olha, Senhor, eu vim aqui com fome e sede, eu recebi grandes coisas, mas eu quero mais. Sabe, Jesus, eu vim dizer que o último vinho é melhor. Estamos aqui chegando aos últimos momentos e queremos mais do Senhor. Então começa a aumentar a temperatura, começa a liberar línguas como que de fogo fluindo dentro de você. Começa a aumentar a temperatura e dizer: Senhor, eu não vou desprezar as profecias, elas não vão se apagar, elas não vão ficar no esquecimento, mas eu quero misturar com fogo agora. Bota fogo aí, irmão. Eu quero ouvir o som saindo da igreja como o som de muitas águas. Vai liberando sons que vêm do céu dentro de você. Vamos progredir nisso para a edificação da igreja. Libera um som aí dentro de você. Segue a guitarra aí, tem uma unção ali. Deixa fluir, irmão, deixa fluir. Deixa fluir.
Mais uma vez glorificar Jesus em nosso meio. Somos o teu povo. Você é aqueles que faz de nós, dos teus ministros, labaredas de fogo. Vem queimar o fogo santo em nossas vidas hoje mais uma vez. Mais uma vez. Senta só um pouco, mas fica em pé por dentro. Não tem essa mesma pegada aí. 1 Tessalonicenses 5, 18 e 19. 1 Tessalonicenses 5, 18 e 19. Começa dizendo: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. No 20 ele diz: não desprezem as profecias. Não apaguem o Espírito. Não desprezem a profecia. Esticando um pouco mais um fio de ouro que o pastor Saulo falou. Ontem, o tempo todo o culto corria e no meu coração ficava queimando. A honra mantém viva a palavra profética. A honra mantém viva a palavra profética. A honra mantém viva a palavra profética. Entre muitas palavras proféticas que nós ouvimos aqui nesses dias, uma que ficou pesada no meu coração, foi nem uma que saiu do púlpito, foi quando eu estava com o seu pastor e vendo Sheila, né, interpretando o coração de Deus sobre a honra que nós devemos dar aos dons ministeriais, principalmente sobre aquele que Deus colocou como cabeça. O seu pastor compartilhou algo que eu sou ministro auxiliar por chamado, por vocação. Então, para mim, o peso da voz de Deus que vem da minha liderança, né, é muito significativo. Honrar tem a ver com peso, com dar valor. E o pastor Janduí falando das aspirações, uma das aspirações do coração dele, disse: olha, o meu sonho é ter uma igreja profética. Isso tem que ficar pesado em você. O meu sonho é ter uma igreja profética. E uma igreja profética não é uma igreja que tem um ícone profético, um líder que você vem e diz: rapaz, aquele cara quando está ali, ele arrebenta. Uma igreja profética é uma igreja que tem uma comunidade profética. Então, se Deus se posicionou aqui, essa unção que vem do cabeça e desce para a barba e desce para as vestes, a unção da casa vai provocar muito a você a ser uma ovelha profética. Porque o profético não está atrelado apenas ao ministério do profeta. Falamos sobre isso na sexta-feira. Eu creio muito no que está em Atos 2,17, né, que o Senhor diz: derramarei do meu espírito e profetizarão. Então eu creio que existe uma ênfase nesse avivamento. Do último avivamento que tivemos sobre a igreja, veio uma ênfase sobre a oração em línguas. Mas eu creio muito na ênfase do Espírito Santo despertando esse dom de profecia em nosso meio. E eu creio que você, eu, nossos filhos, né, como ele fala, nossos filhos e filhas profetizarão. Aleluia. Se você já está de mais idade, se prepare, vai ter alguns sonhos com Deus, né? Os jovens terão visões. Então eu creio, quando eu olhei para vocês hoje na hora do louvor, galerinha que está aí, haverá uma unção especial para vocês hoje aqui. Então fica aí, mas já fica aceso no Espírito Santo, que ele vai pegar vocês em algo especial hoje. Aleluia. Despertamento profético na igreja vindo. Amém. Aleluia, aleluia. Amém. Haverá esse avivamento do dom de profecia visitando as igrejas.
Amém? Um avivamento do dom de profecia operando. O irmão Rega bem nos ensinou que o dom de profecia é diferente da palavra de sabedoria. Que não necessariamente quando a gente fala de profecia estamos falando sobre a predição, sobre o futuro, mas um falar inspirado. Você ser alguém que tem tanto derramado de Deus no seu coração por meio da palavra e do Espírito, que quando você abre a boca, você comunica algo da natureza de Deus para alguém. Você encoraja, você fortalece, você edifica, você chama para perto, você consola. Isso é o falar profético, amém? Pode ser que por vezes venham elementos, do futuro, mas eu creio muito nessa comunidade, Deus fazendo dessa igreja um farol profético que vai inspirar muitos outros. Eu lembro de uma história que se corria nas igrejas dos anos 90, quando se falava muito da igreja do pastor Paul Yong-Soo, na Coreia do Norte, uma igreja que chegou a beirar quase 1 milhão de membros. Imagina uma igreja com quase 1 milhão de membros. E se tinha muita viagens de pastores saindo aqui do Brasil para ir visitar essa igreja e ter alguma experiência, entender o que acontecia lá. E uma das histórias que contavam-se dessas viagens é que certo grupo de pastores, quando chegaram naquele templo, eles estavam muito admirados com o que estava acontecendo, e eles queriam ver o grande homem de Deus, o Paul Yong-Soo ou o David Yong-Soo. Diz que quando eles entraram naquele templo, tinha uma senhora que estava no púlpito, e ela estava de costa para eles, e eles entraram, era um grupo grande de pastores. Diz que aquela mulher que estava no púlpito olhou para eles, e quando olhou para eles, cada um daqueles pastores começaram a cair na unção. E começaram a ser derramado o Espírito Santo sobre eles. E eles oravam em línguas, e veio uma forte unção sobre eles, e foi um impacto muito forte sobre aquilo. E essa história começou a correr muito, porque eles ficaram admirados. Que mulher ungida é aquela? Que somente ela, quando ela se levantou, olhou, aquela comunidade de pastores, de grandes líderes brasileiros, foram tão impactados pela unção. E depois de muito pesquisar, eles descobriram que aquela mulher era a moça da faxina, que estava limpando o púlpito. E ficou curiosa quando eles chegaram. E quando ela olhou, aleluia, aquela moça simples que estava servindo na igreja, que tinha tanta unção, que aquele grupo de pastores foram impactados. Quando nós falamos sobre uma comunidade profética, eu quero te convidar a ser alguém com tanto impacto em Deus no seu coração, que pessoas vão migrar para cá, não só para ouvir o grande homem de Deus, mas para algo do profeta que está operando nessa igreja, que vai pegar em você. A honra mantém viva a palavra profética. Eu lembro de nossa igreja, eu tenho um pastor que é um profeta de Deus. E eu estava lembrando disso certa vez. Um irmão em nossa igreja, ele era um pastor, um pregador. Ele estava passando por uma situação de saúde que mexia muito com as emoções dele. E ele me ligou e ele disse: eu quero muito falar com você. Eu ia pregar naquele culto. Fiz: olha, antes do culto eu não consigo, mas após o culto eu te atendo. E ele veio para o culto, eu vi ele lá, e no final ele veio falar comigo. Ele estava tão energizado, ele estava alegre, ele estava restaurado, curado. Aí eu pensei comigo: arrebentei hoje. Preguei que vou precisar nem aconselhar. Preguei, botei quente. Ele veio falar comigo, ele estava com outro semblante diferente da ligação. E ele fez: pastor, não precisa dar conversa mais não. Aí eu: já resolvemos no púlpito. Ele disse: não, precisou nem tu pregar. A minha moral. Quando eu cheguei na igreja, pastor, o diácono Robertão, ele me recebeu. Rapaz, ele me deu um abraço. Quando ele me abraçou, eu já senti a unção. Ele começou a falar coisas no meu coração, no meu ouvido, e foi quebrantando o meu coração, restaurando a minha força. E a unção daquele diácono, pastor, já resolveu. Aleluia. Estou falando essas coisas para você começar a criar expectativa sobre o dom de Deus que vai ser ativado em você. Aleluia, ativado em você, para você ser voz profética dentro dessa comunidade, para pessoas que vão vir de cidades, estados, nações, para perceber esse mover de Deus. O pastor, quando anunciou, falando com a gente lá sobre a voz profética, ele disse que algum irmão aqui da igreja, quando pegou isso, ele fez: pastor, eu acho que o senhor ainda não entendeu a grandeza que é essa proposta da voz profética. Isso não vai ficar só aqui. Corra para registrar esse nome, porque isso é algo muito grande. Esse evento, ele é muito peculiar, ele é muito diferente. Aleluia. Coisas grandes vão acontecer aqui. Haverá movimentos de pessoas vindo de cidades, estados, igrejas que vão parar a sua agenda para poder chegar nesse lugar, para ser ativado pelo dom de profecia. Mas isso não vai acontecer só com as palavras que vão ser liberadas no púlpito. Haverá algo de Deus pegando no seu coração para ativar pessoas. Aleluia, aleluia. Então eu creio muito na mão de Deus sobre a tua mão. Eu creio muito na mão de Deus sobre a tua mão. Aleluia, aleluia, aleluia. O dom de Deus operando em você. Deus te colocou numa comunidade profética para você ser alguém inspirado.
Alguém que vai ser movido, que vai ter experiências e vai liberar a presença de Deus onde você for. Aleluia, aleluia, aleluia. A honra mantém viva a palavra profética. Eu lembro, acho que eu não sei se foi a última vez ou foi a penúltima vez que eu tive nessa casa, nessa igreja. E na volta, eu lembro que foi um fim de semana especial. Mas eu lembro que na volta eu pegaria o avião logo cedo pela manhã. E o pastor Jean Luiz insistiu comigo para me levar. Eu disse: pastor, é muito cedo, a gente pega um fim de semana muito puxado, fique tranquilo, não precisa. E ele insistiu para me levar. Eu disse: não, pastor, eu vou de Uber. Sei que eu consegui convencer a ele. Eu ia sair mais ou menos umas 5 ou 6 horas do hotel, né, até Guarulhos, aí de volta, o trânsito pega. E ele se deixou ser convencido. Interessante que naquela manhã eu pedi um Uber, alguém do balcão falou comigo, cancelei e pedi outro. E chegou um rapaz. Quando ele chegou, o cara era muito caricato, grandão, barba lenhador, camiseta regata, todo tatuado, bermudão. Pegou minha mala, botou embaixo do braço, né, quase que jogou na mala de trás. Entra aí, naquela linguagem, mano, papapá. Eu disse: meu irmão, esse cara tem uma cara de corintiano, eu vou no banco de trás. Não dá para ir de lado não, que aqui atrás dá para fugir qualquer coisa. Eu sou do esporte, irmão. A gente esporte de lá do Nordeste até meio rançoso com o Corinthians. E fomos no banco de trás e fomos conversando. E à medida que a gente foi conversando, os meus preconceitos sobre o rapaz foi quebrando. O cara altamente gentil, gracioso, educado, boa conversa. Saímos com um bom tempo. No meio daquele traslado, o trânsito parou, uma graça divina lá. A mão do Senhor vem sobre mim. E o Senhor fala comigo: ministre sobre ele dupla honra. Eu vi o valor, na época o Uber era barato, dava R$49. E eu peguei a nota de R$100. Eu fiz: meu irmão, eu posso orar por você? O Senhor manda eu te ministrar o dobro daquilo que você está cobrando aqui. Aí ele parou, ajeitou o retrovisor. Eu estava no banco de trás, eu coloquei a mão aqui em cima dele, assim, por trás. Botei a mão aqui. E comecei a orar. Quando eu botei a mão sobre ele, o Senhor começou a falar comigo com ele sobre o chamado dele para jovens. Existe algo na sua vida para tocar a juventude dessa igreja. O Senhor me colocou nesse carro, não foi à toa. Ele está ministrando a dupla honra sobre você. Ele te preservou, Ele te guardou e Ele quer começar uma nova história na tua vida. E ele olhava o retrovisor, ele chorava muito. O carro andou um pouco, ele parou, né? Ele desceu do carro e ele veio me abraçar. Eu estava assim na pista. Ele é aquele grandão, que imagina um ursão, grandão. Ele veio, me abraçou, botou a cara dele aqui. E meu irmão, ele chorava muito. Quando acabou, ele puxou a camisa e mostrou uma marca de bala. Ele fez: aqui onde você tocou, aqui onde você tocou. Faz 7 meses que tentaram assaltar o meu carro e tentaram me matar. E a bala passou onde você colocou a mão. E quando você colocou a mão ali, eu sabia que era a mão de Deus, dizendo: foi eu que te guardei. Diz: olha, eu sou filho de pastor desviado. Eu entendo tudo que você orou aí. E sim, eu volto hoje para Jesus. Eu quero começar o meu chamado. Estou te contando essas histórias porque o profético nessa casa não vai ficar apenas nessa casa, mas ele vai incendiar você para coisas que vão operar em você fora desse lugar. Aleluia. Ele começa a levantar as suas mãos. E alguns vão começar a receber sinal de Deus aqui nas mãos. Começa a liberar esse som aí. Alguns vão começar a receber sinal de Deus queimando as tuas mãos. Ele vai te ungir com mãos como que de fogo. Aleluia, aleluia, aleluia. Se veja recebendo sinal de Deus agora. Sinal de Deus agora. Os olhos de fogo do Senhor estão sobre a tua vida. E Ele está te dando sinais. Que Ele vai ativar operações do profético. Aleluia. Tem uma unção nessa guitarra aí. Vá pegando. Ele está te dando visões, imagens. Haverá ativações do profético para escritórios, para Uber, para táxi, ou para escolas. Ei, jovens, se preparem para começar intervalo bíblico. Um espírito criativo invadindo essa igreja mais uma vez. Criatividade para projetos, para ideias. Aleluia.
acordei, era 4h37 da manhã com essa imagem. Quero ser fiel a isso. Eu creio que através disso Deus vai ativar coisas em nós aqui. Eu preciso ler com você um texto, e eu vou te mostrar essa imagem e um exemplo. Foram 3 coisas que Deus me deu de manhã sobre essa mesma coisa. 2 Timóteo 1,6. Abre por favor comigo na tua Bíblia. Pessoal da mídia, se tiver o versículo da amplificada que eu pedi, pode colocar na tela. Aleluia. Sei que vocês estão cansadinhas aí, mas aguenta mais um pouco. Segundo Timóteo 1,6 diz: reaviva o dom que há em ti, aleluia, o qual te foi concedido pela minha exposição de mãos. Porque no versículo seguinte diz: porque o Senhor não te deu o espírito de medo, mas de poder. Aleluia. Diga eu tenho o espírito de poder. Diga eu tenho amor e eu tenho moderação. Esse versículo na Bíblia amplificada diz: é por isso que eu gostaria de lembrá-lo, de despertar. Despertar. Quando ele fala aviva, é despertar, aleluia. Reacender as brasas, oh aleluia. Oh, acho que as meninas podem sentar, deixa só o pessoal do instrumento. Reacender as brasas. Avivar é reacender as brasas. Oh aleluia. Avivar é reacender as brasas. Oh aleluia. Você veio para a voz dos profetas para reacender as brasas. Abanar a chama e continuar queimando. Pergunta alguém perto de você e diga: tem fogo aí? Pergunta outra pessoa e diz: tem fogo aí, irmão? Tem fogo aí? Tem fogo aí? Queimando o gracioso dom de Deus. Olha o que ele diz: o fogo interior. O fogo interior. Um fogo interior. Você cheio do Espírito Santo vai ter um fogo interior em você. Algo queimando, algo que está queimando impureza, algo que está liberando paixão dentro de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Um fogo interior que está em você por meio da imposição de mãos. Imposição de mãos, como a dos anciãos em sua ordenação. Então eu quero provocar você. A Bíblia fala: não apague o Espírito Santo. O que o diabo quer? O diabo não tem problema em ter igrejas em São Paulo, igrejas no Brasil. O problema do diabo é termos igrejas cheias do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo a gente vai inventar coisas, mas com o Espírito Santo a gente vai profetizar sobre coisas. E a profecia, como a gente já falou, não veio só para esclarecer, veio para criar coisas. Aleluia, vem para criar coisas. Tem coisas que não vão acontecer se você não profetizar. Por isso ele vem incendiar você, para você abrir a boca e liberar um espírito criativo de Deus sobre a terra. Aleluia. E eu quero colocar essa imagem. Põe por favor a próxima imagem. Rapidamente quero tocar nisso. Propósito, chamado, unção, dons e talentos. Isso aqui existe um alinhamento em Deus. Propósito, chamado, unção, dons e talentos. Essas duas coisas aqui estão no campo do teu coração, estão no campo espiritual. As duas lá de cima, chamado talento e dons, são aspectos visíveis. Eu acho que eu vou precisar. Meus queridos amigos, podem vir aqui. Pastor Léo, pode ser também. Adquirei, pastor Leonel, fica aqui em cima. No primeiro, Edgley no terceiro, o pastor lá em cima. Isso. Guarde isso aqui, isso vai ter... Dons e talentos. Dons são habilidades divinas. A diferença de uma para outra é que dons tem a ver com áreas. Tem pessoas que têm um dom de música. Uns têm um talento de tocar bateria, outros têm um talento de tocar guitarra, outros têm um talento de cantar. São habilidades mais específicas, está me entendendo? Dons no esporte. Uns têm um talento de fazer gol, vai jogar futebol. Outros têm um talento de, com a mão, vai jogar basquete. No futebol tem uns que têm talento em fazer gol e outros em defender. Está me entendendo? Isso aqui é visível. Isso aqui Deus deu. E tem pessoas que podem operar nisso sem Deus.
Tem cantores aí impressionantes, fazendo coisas incríveis sem Deus, por causa do seu dom e talento. Tem pessoas no esporte, na arte, no cinema, fazendo filmes incríveis. Dons e talentos. Tem pessoas na moda. Tem pessoas no empreendedorismo, talentosos, habilidosos para fazer dinheiro. E podem fazer isso sem Deus. Agora, o propósito é a origem de tudo. Ok? Isso aqui está no campo celestial, por isso que eles estão altos. Propósito é eterno, não muda, guarda isso. Deus te deu um propósito e isso não muda. Você nasceu por causa desse propósito. Dentro do seu propósito haverá chamados. E chamados obedecem estações. Amém? Estações. Tem a ver com a tua geografia, o lugar que Deus te colocou. Eu gosto de dar esse exemplo falando do meu pastor. É o meu estudo de caso. Estou com ele há mais de 25 anos. Meu pastor, ele tem um propósito de mudar a mentalidade de pessoas. E ele foi chamado para fazer isso sendo líder de jovens. E ele tinha unção para isso. Depois ele foi chamado para mudar a mentalidade de pessoas sendo um pastor auxiliar. Depois ele foi chamado para mudar a mentalidade de pessoas sendo um pastor de uma igreja. Depois ele foi chamado para mudar a mentalidade de pessoas sendo um profeta. E agora operando numa esfera madura do chamado como um apóstolo. Em todas elas ele muda a mentalidade de pessoas, mas com chamados em estações, em momentos da vida diferentes, ok? Em cada uma delas ele tem um dom de falar em público. Se ele ligar o botão dele, start, ele fica 3, 4 horas falando, não é assim? Sem parar. É a habilidade dele se comunicar. Está me entendendo? Quando a Bíblia fala sobre põe fogo no dom, é que existe um elemento entre isso aqui que às vezes está vazio. Tem pessoas que estão operando no dom, estão ficando ricas, fazendo fama, internet, são simpáticas, têm habilidades, mas estão sem esse elemento que toca isso. Então elas ficam operando aqui na terra sem chamado e sem propósito. Existe uma frequência operando aqui. Propósito, chamado. E o que eu quero propor a você, dá a mão ele, por favor. Dá a mão vocês dois. O que eu quero propor a você hoje é permitir o Espírito Santo fazer essa conexão do teu propósito, do teu chamado, e ele começará a avivar o teu dom por uma entrega sua. Tem pessoas aqui que tem um dom. Eu conversei com uma mãe aqui para a área de moda. Se você for sem propósito e chamado, você vai se queimar, ou vai ser induzida. Se você for para a área dos esportes, a gente pensa muitas vezes no dom, só nos dons ministeriais, nos dons do Espírito. A Bíblia fala sobre dons de servir. 1 Pedro 4,10 fala sobre servir cada uns aos outros conforme o dom. Se é para falar, fale segundo os oráculos de Deus. Se é para servir, faça na graça. E existe um dom para você servir a humanidade. Nas empresas, na educação, na segurança pública. E o que a gente fez muitas vezes? A gente olhou para a política e fez não. Isso aí é cheio de corrupto. Pega os crentes que têm dom de política, manda eles vir para a igreja, porque senão eles vão se corromper. A gente tirou eles de cena. Tem meninos que são bons de esportes. Não. Bota ele na igreja, porque se eles for lá para o esporte tem muita ganância, tem muita prostituição, e eles vão se corromper. E a gente começou em nome de preservar o dom. Meu pastor falou algo, ele disse, a gente olhou para muitas áreas da sociedade e a gente falou, olha, isso é um campo minado, vamos tirar eles daí. Mas pelo espírito de profecia eu quero te dizer hoje, isso que muitas vezes a gente chamou de campo minado, Deus está chamando hoje para mim e para você como um campo missionário. E essa ativação do dom profético não é só para a gente operar aqui na igreja, quando a gente entra, a gente ficar profetaiado, e a gente volta segunda-feira e fica todo, Deus te deu poder, Deus te deu amor por essas pessoas aí fora, mas Deus também te deu moderação de como você se comunicar com elas. E a proposta hoje que eu tenho para você é você, pelo Espírito Santo, deixar Ele pegar o teu propósito e esse chamado, esse tempo, essa estação onde você está, e pegar isso e começar a avivar. Aleluia! E você entender por que você tem tanta habilidade de ganhar dinheiro.
É porque tem um dom para você tocar a sociedade. Porque você tem tanta habilidade para se comunicar nas mídias sociais. É porque isso é um dom de Deus para você tocar vidas. Mas se você for sem propósito, sem chamado e sem a unção, você vai se queimar. Mas eu quero chamar hoje para colocar fogo nisso. Avivar, 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 avivar. Ei, irmão, Ele nos batizou com o Espírito Santo e com fogo. O que é o fogo? São momentos em que o Espírito Santo vem e Ele traz uma carga do propósito, chamado daquilo que Ele ouviu de Deus sobre você, e começa a tocar a tua vida. E aquilo que o diabo estava aqui no natural querendo pegar você, te enganando, te ofendendo, te amargurando, e o diabo passou meses planejando algo. Vem o Espírito Santo pelo fogo de Deus. Em uma manhã, na voz profética, esse fogo pode quebrar todo o jugo do diabo e te libertar para você ir para o campo missionário. A África, pastor. A Ásia, pastor. O teu escritório amanhã. O teu elevador do prédio amanhã. O teu amigo lá amanhã. Ele é um campo missionário, onde esse dom avivado vai começar a liberar algo de Deus. Então eu quero te propor hoje, aleluia, aleluia, a gente vai colocar fogo no dom. Senhor, tem um propósito, porque Deus te colocou em São Paulo. Alguns aqui são de outros estados, outras cidades. Porque Deus te chamou para esse momento aqui. Tem um propósito. Tem um propósito. Tem um propósito. Aviva, irmão, põe fogo, põe unção. Acende a chama desse propósito. Deus me colocou aqui e pessoas não vão me tirar disso. O pecado não vai me tirar disso. A carne não vai me tirar disso. O mundo não vai me tirar disso. O fogo de Deus, aleluia, aleluia, vai ativar isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero começar isso pelos ministros da casa. Aleluia, pode ficar vocês quatro aqui. Pastor, eu queria poder, como a Bíblia fala, pela imposição de mãos, eu queria começar a orar pelos ministros da casa. Se você é licenciado, ordenado, ou você é autorizado pelo pastor a ser um pregador, quero que você venha aqui na frente. Não, pastor, o senhor vem para cá. O senhor é o ancião. Por favor, por favor. Sheila, Claudinha, Leane, Sheila, vamos para cá, vamos para cá. Eu queria que você pudesse ficar em pé e começasse a mover as águas do Espírito aí em você. Aleluia, aleluia. Aleluia, o que eu creio vindo sobre vocês, ministros do Evangelho, é esse avivamento do dom profético, não do chamado. Você pode ser um mestre e falar coisas inspiradas, você pode ser um evangelista e falar coisas inspiradas, você pode ser um apóstolo, um pastor ou um profeta. Mas o que eu tenho para vocês hoje pelo Espírito aqui é que haverá um fogo de Deus reacendendo a chama do teu dom. Reacendendo a chama do teu dom. Reacendendo a chama do teu dom. Após isso, quando você se levantar, não volta para o teu lugar, que eu tenho um segundo comando para você. Aleluia. Mas comece a levantar as mãos. Esses homens e mulheres de Deus vão ficar livres para tocar em você. E à medida que eles colocarem a mão sobre você, haverá transferências e ativações do dom de Deus. Porque Ele está montando uma comunidade profética que não vai ficar limitada apenas ao cabeça, mas isso está descendo agora para a barba. E a barba é os ministérios, aleluia. E daqui a pouco isso vai descer para o corpo, aleluia, 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 aleluia. Vamos lá, fique à vontade. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh meu Deus. Aleluia. Recebe algo novo. Recebe algo novo. Recebe uma ativação do Espírito hoje. Oh meu Deus, obrigado pela tua unção. Unge ele, Pai, em nome de Jesus. Com a tua unção, com o fogo do teu Espírito. Com o fogo do teu Espírito. Unge ele, Pai, mais uma vez. Reacende a chama. Reacende a chama. Yabaraba, Catorema, Yabaraba.
faz parte do teu ministério. Acende a chama. Acende a chama. Fogo de Deus. 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 Acende a chama. Repita comigo, diga: a honra mantém viva a palavra profética. O que Sheila falou foi muito precioso sobre esse aspecto dos dons ministeriais. Jesus, ele fala que vai enviar pessoas para nós. Tem pessoas que ela tem um papel em nossa vida de ser enviado por Jesus para transferir, depositar, ativar algum dom. Paulo fala em Romanos 1:9, se eu queria muito até vocês para transferir isso, para depositar algum dom em vocês. Eu te pergunto, essa palavra profética de reconhecer os dons está em você? Essa honra pelos dons de Deus está em você? Então, existe uma honra do público sobre vocês. Um homem de Deus um dia impôs as mãos sobre vocês e reconheceu que tinha um chamado, tinha um dom. Agora eu quero te convidar a transferir algo sobre o povo. Quero te convidar a não deixar nenhuma pessoa daqui hoje sair sem um toque de imposição de mão sobre ela aqui. Eu quero que você vire para o povo aí. Aleluia, pode virar para eles. Aleluia, e comece a orar. Aleluia, o louvor vai ministrar. Eu quero te liberar sobre o povo. E você aí começa a receber algo do Senhor. Pode vir uma palavra, pode vir uma palavra de sabedoria, ou pode vir apenas uma imposição de mãos. Mas hoje, quando um homem e uma mulher de Deus tocar a tua cabeça, uma ativação de Deus começa na tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Pai, no nome de Jesus, nos reunimos como igreja, debaixo de uma voz profética, de que iremos avivar o nosso dom. Então nós recebemos isso agora. Que a tua graça venha sobre o povo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.